E a gente começa justamente a edição de hoje dando boa tarde a todos e todas muito bem-vindos e dando também as boas-vindas ao secretário nacional de Segurança Pública. Depois de 50 dias de buscas, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal recapturaram nesta quinta-feira em Marabá, no Pará, os dois fugitivos que haviam escapado da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O secretário Mário Sarrubo já aparece aqui na tela comigo porque um dos grandes pontos é que esta dupla conseguiu fugir do presídio depois, como disse o próprio ministro, o secretário contou com a ajuda do crime organizado, o que explica em parte esse tempo que se levou e a operação necessária para conseguir capturá-los. Por isso, minha grande questão, secretário, boa tarde, obrigado por poder nos atender, resolvido este capítulo da recaptura, quais são as ações prioritárias da sua secretaria para o enfrentamento ao crime organizado no país? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Yuri. Boa tarde aos telespectadores. Esse capítulo que foi concluído ontem com a captura dos fugitivos, ele demonstra aquilo que nós já pensamos, aquilo que o ministro pensa no Ministério da Justiça, a importância de nós articularmos a partir do governo federal um trabalho integrado de todas as forças policiais, ministérios públicos, Receita Federal, no combate ao crime organizado. Receita Federal e estadual, diga-se, e estaduais, diga-se. É necessária integração. O crime está organizado e é preciso que os poderes, as forças policiais e todas as agências envolvidas nesse processo tenham um diálogo muito franco, estejam sentados na mesma mesa, e possam construir ações, possam construir operações e um trabalho de inteligência que vai ser a prioridade da política a ser fomentada a partir do Ministério. Trabalho de inteligência e de integração. Secretário, deixa eu trazer o Pedro Duran, o senhor conhece bem ele aqui também, analista de política da CNN em São Paulo, também participa dessa entrevista. Pedro Duran, boa tarde, bem-vindo. Obrigado, Yuri. Boa tarde para você, boa tarde, secretário, para quem acompanha a gente também na CNN. Secretário, o plano desses dois foragidos de Mossoró, que foram recapturados ontem, era chegar na Bolívia, onde, inclusive, eles tinham contatos com o tráfico porque são do Acre, que justamente faz fronteira com o país vizinho. Nesse sentido, qual que é a melhor estratégia para o Brasil combater o crime organizado, sabendo que, inclusive, esses contatos, essa rede transnacional do crime pode estar causando impacto, tendo influência na nossa segurança pública? O senhor já traçou um raio-x do problema? Já tem estratégias para fazer essa articulação, inclusive com outros países? Sem dúvida. Boa tarde, Pedro. Sem dúvida. Eu já estive em contato, inclusive, com o ministro da Segurança Pública da Bolívia e de outros países que fazem fronteira com o Brasil. Existe uma estratégia do Brasil com esses países para que a gente possa, além de trocar informações, para que a gente possa efetivamente travar esse entra e sai, né? Nós tivemos um caso recente de um foragido nosso que foi para a Bolívia nos devolveu, não é? E isso, nós estamos montando trabalhos e estratégias com um olhar especialmente detalhado para as nossas fronteiras, né? Nós temos alguns programas já nas nossas fronteiras, esses programas estão em andamento, não é? Que são forças que estão ali vigiando a nossa fronteira com toda a atenção e tecnologia possível, mas o Brasil é um país continental. Nós temos uma fronteira terrestre e marítima muito grande, enorme, diga-se. Então, nós vamos fomentar esse trabalho. No fundo, o que a gente quer é dialogar com os países vizinhos e ter uma força integrada aqui do Brasil que possa atuar também nas fronteiras para que essa passagem, para que a fronteira não seja um ponto de fuga para os criminosos, para o crime organizado no Brasil. Secretário, quem participa da entrevista também, Larissa Rodrigues, analista de política aí em Brasília, já está na tela conosco. Boa tarde, Larissa, bem-vinda. O secretário Mário Luiz Sarrubo te ouve.
Tudo bem, secretário? Boa tarde, né? Eu ia dar bom dia, boa tarde para o senhor. Obrigada mais uma vez. Sei que foi uma semana complicada e o senhor conseguiu nos dar um tempinho aqui. Secretário, falando em semanas complicadas, eu queria ver com o senhor como agora virar essa chave, né? A gente tem escutado desde que assumiu o ministro Lewandowski, o senhor conjuntamente ali logo depois, é que vocês teriam acabado sido atropelados, né? Por toda essa fuga ali em Mossoró e as forças de segurança, como toda a estratégia, o tempo de vocês foi voltado para recapturar o que aconteceu ontem com eles voltando para o próprio presídio de Mossoró. Agora, quais serão as prioridades nessa questão de segurança pública, visto que há muita cobrança da sociedade, já tinha antes, mas que com essa fuga, claro, isso aumentou um pouco mais toda essa cobrança. Quais serão os pontos principais que a gente dá para esperar, em especial num curto prazo, sabendo, claro, que a segurança pública é uma coisa que leva tempo e a gente vai precisar de um processo a longo prazo, mas a curto prazo, o que dá para esperar que vocês vão focar mais? No curto prazo, a nossa preocupação maior é, sem dúvida alguma, o crime organizado. É, sem dúvida alguma, fomentarmos políticas e projetos que possam representar a integração entre as forças de polícia, ministérios públicos estadual, federal, polícias federal e estaduais. Um combate regionalizado, porque o Brasil, volto a insistir na tese, né? O Brasil é um país continental e os problemas que a gente vê no norte do país muitas vezes são diferentes daqueles que a gente encontra no sul. E nós temos que atacar todos esses problemas. Então, a nossa ideia é que a gente possa estabelecer estratégias com os estados, com os governadores, com os ministérios públicos, com as polícias. Insisto, todos têm que estarem à mesa, juntos, trocando informações e realizando operações conjuntas. Isso já acontece em certa medida. A Polícia Federal vem fazendo um ótimo trabalho com as FICOS. Né? Por outro lado, os estados também têm bons trabalhos e é isso que a gente precisa reunir. Aliás, a captura ontem foi resultado do quê? De trabalho interagências, como a gente gosta de dizer. Né? Foi um trabalho da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, mas também das polícias dos estados, do Rio Grande do Norte, do Ceará e tudo mais. Então, é assim que a gente vai enfrentar e nós estamos trabalhando, é bom dizer, Larissa, que nós não paramos, não. Apesar de estarmos, claro, pautados pela recaptura, o Ministério tem trabalhado bastante, a Secretaria, a Senapem, através do Dr. André, todas as áreas do Ministério trabalhando para que a gente possa, em breve, apresentar um pouco aquilo que é a nossa cara, que é a cara do ministro Lewandowski. Secretário Mário Lissarrubo, muito gentil de nos atender, não só na hora do almoço, mas às vésperas de pegar um voo. Então, vou fechar aqui a entrevista, secretário, com uma última pergunta, porque a gente tem visto, e aí é uma pergunta que eu quero conectar também com a sua experiência como Procurador-Geral de Justiça, promotor de justiça aqui no estado de São Paulo, conhece muito bem o enfrentamento à segurança aqui. A gente viu recentemente a Operação Verão, muito alardeada pelo governador Tarcísio de Freitas, pelo secretário de Segurança Pública Guilherme Derrite. Vimos os governadores da região sul e sudeste se mobilizarem numa reunião no Rio Grande do Sul e o governador gaúcho Eduardo Leite vocalizando uma série de planos que os estados querem oferecer para o combate à criminalidade no país. A minha pergunta ao senhor é o quanto há de convergências da Secretaria Nacional de Segurança Pública e da gestão Ricardo Lewandowski com este modelo que esses estados estão propondo, com as ações que estão ocorrendo, como a Operação Verão aqui no estado de São Paulo, de um enfrentamento mais rígido e de operações de tentar sufocar regiões, como foi o que ocorreu na Baixada Santista, ou se o Ministério tem uma visão diferente de atacar o problema da criminalidade e do crime organizado no Brasil. Nós recebemos no gabinete, o ministro Lewandowski recebeu no gabinete do Ministério, os governadores foram recebidos, apresentaram um projeto de lei. Nós recebemos com muita alegria a preocupação dos governadores e é óbvio que a proposta está sendo objeto de estudos dentro do Ministério. É sempre importante destacar que alterações legislativas muitas vezes são bem-vindas, mas elas por si só não são suficientes para dar a resposta que a população precisa, que é uma resposta mais imediata. Não é? Por isso, tudo isso está em estudo, o Ministério tem, evidentemente, as suas políticas próprias, os seus
próprios posicionamentos e nós vamos procurar, através dos instrumentos que nós temos aí como formuladores dessas políticas, fazer com que a gente consiga avançar na segurança pública em todo o Brasil. Por exemplo, mais uma vez, insistindo, porque essa é a diretriz principal que o ministro nos passa, né? A importância e a necessidade de trabalharmos de forma integrada. É isso. É por aí que nós queremos prosseguir. Alterações legislativas podem ser bem-vindas, mas estão sendo analisadas com muito critério. O próprio Congresso Nacional, que é a voz da população, que é a voz do povo, tem que ser respeitado quando ele traz alguma proposta. Então, a gente analisa tudo tecnicamente e, aos poucos, nós vamos construindo, dialogando com os estados para entregarmos para a população um Brasil muito melhor. Essa é a nossa política. Secretário, deixa eu ver se dá tempo de a gente fazer mais uma pergunta. O Pedro Duran quer fazer mais uma questão? A gente Coisa consegue? rápida, só para saber se as câmeras corporais das fardas dos policiais vão se tornar um projeto de segurança nacional na sua gestão para as polícias dos estados, secretário. Sem dúvida, estamos trabalhando muito nisso. Em breve deveremos ter aí algumas notícias a esse respeito, né? Estamos trabalhando, é bom que se diga, hoje eu estou fazendo um mês na secretaria, o decreto da minha nomeação saiu exatamente um mês, a gente está trabalhando bastante, mas nós entendemos que as câmeras corporais, elas são de fato um instrumento muito positivo em termos de segurança pública, seja porque protegem os policiais, seja porque protege e qualifica a produção da prova, e seja porque, por óbvio, né, diminui de sobremaneira a letalidade policial. Então, são instrumentos muito positivos para a segurança pública nas grandes cidades e está no nosso radar, sem sombra de dúvidas. Mário Luiz Sarrubo, secretário nacional de Segurança Pública, mais uma vez eu agradeço a participação do senhor em tempo, cumprindo o prazo aqui para que o senhor possa não só comer alguma coisa, mas também não perder o seu voo. Fico muito feliz que o senhor possa ter atendido o nosso pedido. Bom primeiro mês de trabalho e que sejam mais meses de um trabalho bem sucedido, secretário. Obrigado. Obrigado também ao Pedro Duran e à Larissa Rodrigues por me ajudarem nessa entrevista.